Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar a impressão e o porquê de assistir a séries, cenas de um casamento, tá? A releitura de uma obra do Bergman, um dos melhores filmes que eu tinha assistido até então. Foi feita uma releitura com adaptações supostas adaptações para o cenário atual, né? Fica aí que eu vou explicar com mais detalhes a minha impressão e o que eu acho. Bem, como eu estava falando, o filme foi baseado na obra, e muito baseado na obra do Bergman, né? Deixo isso bem claro, né, na introdução. Aquele cineasta sueco muito conhecido, Ovo e a Serpente, Cenas de um Casamento, que mais? Morangos Silvestres, ou Morangos Mofados, é do autor rio-grandense aqui. Enfim, daqui a pouco vai me ocorrer mais filmes, né, que o Bergman fez e que assisti, né, ao longo da vida, né. Esse, porém, foi um filme feito, não sei onde original, provavelmente na Escandinávia, eu acredito, tá? Ela sempre tinha uma atriz muito bonita que fazia os filmes dele, né? E agora o filme é feito nos Estados Unidos, porém com adaptações e uma cultura estadunidense e não que a gente não pode extrapolar para outras realidades, né? Então, essa é um dos primeiros adendos que eu faço e das diferenças, tá? Ele ocorre nos dias atuais, tá? E como original fala sobre um casal moderno dos dias de hoje, tá? E os conflitos, né? Que ele vai tendo, tá? Logo no primeiro episódio, tá? Ele começa com uma entrevista feita por uma terapeuta que está fazendo pesquisa na área sobre a manutenção dos casamentos, a fidelidade do casamento, ainda mais onde o homem não é o provedor, o homem não segue aquela cartilha machista, enfim, de provedor da casa e tudo mais. E a curiosidade dela de como isso se mantém, né? Assistindo o primeiro episódio, fico muito curioso também, tá? Porque existe uma série de diferenças, algumas quase incompatíveis, né, com o relacionamento, e que sou mal, assim, e eu fico me perguntando, assim, na vida real, pela prática, pelo que a gente vê, como esse relacionamento deu certo, tá? Na entrevista ela fala que ela era popular da faculdade, ficava com os caras mais populares e repentinamente surge um interesse por uma pessoa de origem judaica e que praticava o judaísmo ortodoxo, estudante de filosofia e com uma posição muito passiva, que contradiz, assim, uma média dos relacionamentos hoje, que a gente vê hoje nos relacionamentos. Bem, mas como eu já sei de antemão, o casamento vai ruir por uma infidelidade dela, né? Mas fica a questão, tá? Ainda mais porque numa média, judeus ortodoxos, seria difícil um judeu ortodoxo aceitar um relacionamento em que a mulher não seria judia, sendo que por a mãe não ser judia, por a mulher não ser judia e ser mãe, logo seus filhos não poderiam ser judeus. Acredito que seja assim. É obrigatório que tua mãe seja judia para tu entrar, já que a religião judaica, até onde eu sei, não é messiânica ou missioneira.
Enfim, mas ela não batalha por novos fiéis, assim como o islamismo e o cristianismo, por exemplo. Então, eles inclusive criam dificuldades para tu se tornar um judeu. E tem muita questão sanguínea, né? Pode ser que eu esteja falando, mas é isso que eu conheço sobre a religião judaica, né? Bem, isso já me coloca em dúvida quanto ao relacionamento. Outra, ele não se parece com uma pessoa que estuda humanas, muito menos filosofia, já que é um curso que logo de cara te coloca com uma série de frente uma série de questões filosóficas que fica difícil aceitar a religião tal qual ele diz que praticava e mesmo o relacionamento dele tal qual ele está aceitando. E menos ainda levando em conta, tá? Isso que a gente tem que adaptar por um filme adaptado para a realidade estadunidense, tá? Numa ideologia não é diferente que a nossa, mas onde as pessoas são muito separadas entre vencedores e os losers, né? Sendo que os vencedores são aqueles que ganham melhor financeiramente. Então, numa média, isso não seria aceito numa sociedade, tão aceito numa sociedade como depois ocorre. Ela mostra o desejo por um cara mais jovem do mercado financeiro, algo que me parece muito mais lógico pelo caminho, pela questão que ela vive, enfim, o dia a dia dela. Mas tá presente, não passa despercebido também no filme, uma situação sim, existe machismo, tá? Eu vi uma série de críticas à personagem Mira, que é a esposa do relacionamento, e que eu acredito que não seriam tão duras se a gente invertesse os papéis, se a Mira fosse o cara, e nas suas atitudes, enfim. Eu acredito que isso seria mais esperado. Porém, a gente simplesmente não pode inverter as coisas da lógica do dominado se tornar dominador e é isso aí. Não, ele é colocado numa posição passiva, ele se coloca, ele tem responsabilidade sobre isso também, numa posição passiva, em que ele diz e determina o que é casamento e se mostra muito inseguro, sempre olhando para ela, para definir questões de ter um filho a mais ou não ter. E eu acho que já é um indício de que já no início do primeiro momento tu já saca o que vai acontecer depois, né? Então é um tipo de comportamento que, numa média, as mulheres não aceitariam ainda pelo papel social, enfim, machista que existe, né? E daí, uma outra questão, eu faço um paralelo com um livro que eu tô lendo, que é incrível, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, né? Que é O Fim do Homem Soviético. O filme se diz muito, parece, é aclamado como muito contemporâneo, muito, talvez forte, o estilo de Ninfomaníaco do Lars von Trier também, que é um autor que eu acho com certas semelhanças, né? E o que acontece? Com um livro que eu estava lançando paralelo, tá? Vem questões sobre monogamia, sobre amor livre, amor libertário, enfim. E me surpreende que, enfim, para
em outro país, num país quase asiático e grande parte asiático, sim, sob tutela de outro regime econômico, na União Soviética, na década de 20, os homens discutindo, os homens junto com as mulheres discutindo o que seria amor. Numa entrevista, um senhor de idade, em torno de 84 anos, ele falando o que eles determinaram entre o casal, qual a relação seria, se seria uma relação aberta, ou amor livre, ou como se daria entre ele e a esposa dele, né? Enfim, adotaram por fim um relacionamento mais aos moldes tradicionais. E tendo essa opção, é muito incrível, além de toda a história desse senhor que se dá esse relato, um livro muito incrível, a história do relacionamento deles, né? Que apesar disso tudo, como no filme mostra um outro casal com relacionamento aberto e, digamos, meio bagunçado, o relacionamento deles meio conflituoso. Tu lança o paralelo com esse senhor, que ele e a esposa dele tiveram essa opção na União Soviética na década de 20, 30, e optaram por um amor companheiro e um amor que seguiu apaixonado, e entre outras questões muito interessantes. Depois eu falo sobre o livro também. Mas bem, eu vou para as próximas cenas de um casamento, vou assistir mais e vou falar sobre a minha impressão.